Olha o óbvio, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, do nosso Química 10, galera. Gente, estamos aqui no nosso canal, dando essas dicas extremamente importantes, jogando olha o Hobbes, meu filhinho, para você ficar atento, galera. Ficar atento a assuntos que são extremamente importantes na nossa prova do Enem. Galera, dê seu like, não esqueça de dar seu like, compartilhe com seus amigos. Química é um assunto extremamente importante, tá? E eu estou tentando aqui ser o mais objetivo possível em cima de alguns assuntos que eu acho extremamente importantes para que você acompanhe aqui no nosso canal. Beleza? Tranquilo? Se liga aí. O que eu escolhi hoje, cara, não é algo assim bobo não, tá, meu diretor? É algo extremamente importante. Olhe para cá, meu diretor. Olha aqui, garotinho. É extremamente importante, cara. Eu vou falar de um assunto aqui que os alunos, de maneira geral, fica louco, fica sem noção, meu diretor. Ele fica, meu Deus do céu, não acredito não que vai cair esse assunto, professor. Eu não gosto. Calma, meu filhinho, se liga, tá? Não vai não! Ele não vai não! Ele vai sim, meu diretor, ele vai aprender essa parada hoje. É hoje que ele vai aprender, tá? É o assunto de cálculos químicos. E olha só o nosso detalhe, é mol, meu amigo, mol. Oxe, o que, diretor? O mol de coentro? Não é mol de coentro não, meu filho, é mol de átomo, é mol de molécula. Mol de coentro, meu diretor, que é isso, cara? A gente vai falar de mol, tá, gente? Um assunto que traz uma certa relevância na prova do Enem, importante para entender cálculo estequiométrico, para entender termoquímica, cinética. Ele vai caminhar praticamente várias áreas. Então é muito importante a aula de hoje. O tema é sobre mol e eu quero que ele fique atento aí na telinha. Joga, meu diretor, cálculos químicos, mas vamos falar de que é mol. Mol é um termo utilizado no campo microscópico para representar quantidade de matéria em outras unidades. Gente, saca só, chega para cá. Ó, toda unidade ela é criada com um propósito e com uma referência, tá? Por exemplo, quando eu vou me pesar, você vai chegar lá na balança, o professor Gustavo chegou, pesou 100 quilos. Isso significa dizer o quê, professor? Que tu estás obeso. Estou obeso mesmo, né? É verdade. Mas vamos lá. O que é que acontece? Isso significa dizer que eu estou 100 vezes mais pesado do que 1 quilograma, que é a referência que eu tenho para o meu peso. Quilograma, 1 quilograma. Sempre a partir de uma unidade. Então os químicos tentaram desenvolver uma unidade pelo sistema internacional que representasse algo no campo microscópico para representar essa matéria. E essa quantidade de matéria nesse campo foi chamada de mol. Olha só o que eu falei, esta quantidade de matéria neste campo micro foi chamada de mol. É tanto que tem gente que chama, não, vamos ver essa quantidade de matéria, sei que a gente não vai falar quantidade de matéria, nós vamos falar em mol, mas mol representa qualquer quantidade de matéria neste campo microscópico, que é algo extremamente pequeno. E tudo que a gente for tratar para quantidade de matéria, nós vamos começar a partir de uma quantidade de matéria de carbono, uma quantidade de matéria de oxigênio, sempre a partir de uma quantidade. Sei que eu não vou falar assim, viu, diretor? Uma quantidade de carbono, uma quantidade de sódio, eu vou falar 1 mol. É abreviado por nome mol. 1 mol de carbono pesa quanto? 1 mol de sódio tem quantos átomos? É esta linguagem que eu vou falar. Mas lembre-se que mol é uma quantidade, representa quantidade de matéria neste campo microscópico que nós temos, tá? Então joga na telinha para te dar sequência a essa informação. Então 1 mol, que é uma quantidade de matéria, ele vai ter uma massa, que é a famosa massa molar, que é a massa em gramas para 1 mol. Professor,
Onde é que eu encontro essa massa molar? Gente, a massa molar não vai estar nesta nomenclatura, mas vai estar na tabela periódica chamada de massa atômica. E aí essa massa atômica, ela simboliza o que a gente vai chamar de massa molar. É a massa em gramas para uma quantidade de matéria. Uma quantidade de matéria que eu chamei de 1 mol, certo? 1 mol, que é uma quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria vai ter um peso que está em gramas, que foi estabelecido como uma referência. Então, o mol tem uma massa, que é a massa molar, que é aquele valor que eu tiro na tabela periódica, que é a massa atômica, mas substituindo pelas unidades de gramas por mol. Quase que não saía, né, meu diretor? Ai, meu Deus do céu, eu quase que engoli aqui. Não saiu. Então, gramas por mol, esta unidade que é colocado para referenciar um mol de matéria. Beleza? Saca só. Mas este 1 mol também, que vai ter uma certa massa, que é a massa molar, ele também vai ter uma certa quantidade de átomos e uma certa quantidade de moléculas. Esta quantidade de átomos ou moléculas é tirado através da famosa constante de Avogadro, que é um valor fixo, que é de 6 vezes 10 a 23. Olha uma coisa interessante, saca só, traz para cá. Você não tem a obrigação de decorar massa molar e você não tem a obrigação de decorar constante de Avogadro. Todos esses dados são colocados na própria questão. Uma quantidade, 1 mol de matéria, ter essa massa molar e ter esta quantidade de átomos ou moléculas, são dados que eu tenho na questão. Eu não tenho que decorar. Se ligou? Então fique claro, isso para vocês. Dados referente à massa molar e dados para a quantidade de átomos ou moléculas, que é a constante de Avogadro, eu não tenho a obrigação de decorar. Mas é extremamente importante entender o que cada um vale para 1 mol, porque é a partir disso que eu vou montar regras de 3, tá? Eu monto regras de 3 a partir a dados que tem para uma quantidade de matéria, que tem para 1 mol. 1 mol vai ter um peso, 1 mol vai ter uma quantidade de átomos e baseado nessas quantidades, a questão vai trazer uma informação onde eu vou complementar na minha regra de 3. Então não esqueça, 1 mol tem uma massa. Essa massa é tirada da massa molar. 1 mol tem uma quantidade de átomos ou moléculas. Esta quantidade de átomos ou moléculas eu tiro da constante de Avogadro, que é dado também na questão. Então veja que eu vou finalizar com vocês com um exemplo que eu acho extremamente importante para fechar todo esse conhecimento que tem sobre o mol. Joga aí na telinha, meu diretor, a questãozinha que eu vou trazer para eles. Veja, para escrever as palavras Química 10, olha garotinho, o nosso curso, dê o like, não esqueça de dar o like no nosso canal. Volta aí, meu diretor, para eu ler a questão para eles. Então, para escrever as palavras Química 10, meu diretor, saca só, garotinho, joga aí a questão para eles na telinha. Esse meu diretor tá demais hoje, viu, diretor? Se liga aí, olha o Hobbes, garotinho. Então, ó, para escrever as palavras Química 10, o aluno gastou de seu lápis 0,03 gramas de grafite. Desta forma, determine quantos átomos de carbono foram gastos. Detalhe, grafite é uma forma alotrópica do carbono. Olha os dados. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol. E a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Então, vem aqui para o quadro. Veja, quais são as informações que eu tenho? O aluno, quando escreveu a palavra Química 10, ele gastou 0,03 gramas de grafite. Professor, o que é o grafite? Meu filhinho, o grafite nada mais é uma forma alotrópica do carbono. Então, falar de grafite, estamos falando do carbono. Mas olha só a pergunta da questão. Ele quer saber de vocês o quê? Ele quer saber de vocês quantos átomos isso daqui vale, tá? Qual é a quantidade de átomos quando o camarada escreve Química 10? Eu sei que ele gastou isso, tá fato. Mas quantos átomos isto simboliza? Olha a questão, joga na telinha, meu diretor, a questão, porque tem 2 dados na questão, tá? Ele coloca um dado referente à
de massa molar e um dado da constante de Avogadro. Ó, massa molar, 12 gramas por mol. Constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Chega para cá. Gente, olha só. Quando ele coloca massa molar 12 gramas por mol, isto significa o quê? Isto significa que 1 mol, que é uma quantidade de matéria, vai apresentar uma massa de 12 gramas. Isso daqui você tirou da famosa massa molar. Uma quantidade de carbono 12, né, de carbono, vai ter 12 gramas, massa molar. Outra referência que ele faz é na quantidade de átomos que isto aqui vai apresentar. De acordo com a constante de Avogadro, eu tenho que isso daqui vai ser igual a 6 vezes 10 a 23. Eu não decorei nada. Tudo isso aqui foi dado. Dados referentes para uma quantidade de matéria que eu chamo de 1 mol. Sendo que meu aluno gastou 0,03 gramas de grafite. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que botar unidade abaixo de mesma unidade. Mas, professor, eu estou vendo que tem notação ali científica. E aí, o que é que você recomenda? Recomendo transformar em notação. Isso vai facilitar muito as suas contas. Quando eu tenho aqui 0,03 gramas de carbono, vou colocar isso em notação científica. Olha, garotinho, então isso daqui é igual a 3 vezes 10 a menos 2 gramas. Então veja que está unidade abaixo de unidade. O que é que eu vou fazer? Jogar o X da pergunta. Professor, o X está aqui. Cara, estaria aqui se eu procurasse a quantidade de mols. Mas eu não quero saber a quantidade de mols. Eu quero saber a quantidade de quê? De átomos. E quando aqui vale 3 vezes 10 a menos 2 gramas, quantos átomos eu vou ter aqui? X. Olha que maravilha. Quando aqui é 3 vezes 10 a menos 2 gramas, aqui vai ter X átomos. Lembre-se que este resultado aqui, 3 vezes 10 a menos 2, vai multiplicar 6 vezes 10 a 23. E lembre-se que o valor de X, ele vai multiplicar por 12. Aí, galerinha, vamos fazer as contas finais. Eu vou ter aqui 3 vezes 10 a menos 2, que multiplica 6 vezes 10 a 23, dividido por 12, tá? Aí o que acontece? Simplifique, né? Aí fica de cada um. Vou simplificar aqui, 6 com 12. Quando eu faço 6 com 12, aqui vai sobrar 2, tá? Então, 3 dividido por 2, eu tenho que aqui é 1,5. 1,5 vezes multiplicação de bases iguais, repete a base, que é 10, e soma os expoentes, onde eu tenho menos 2 e 23. Menos 2 com 23 dá 21 átomos de carbono. Então, entenda uma coisa. Para o cara escrever as palavras química 10, ele gastou 0,03 gramas de carbono. Isso equivale a quantos átomos? 1,5 vezes 10 a 21 átomos. Quem teve dúvida, volte para o início da questão, veja o que eu fui comentando sobre o mol, que é uma quantidade de matéria qualquer. O termo mol representa algo no campo microscópico, ele vai representar essas unidades em massa, em átomos e moléculas. É um exemplo, é um só, é claro, evidentemente, que temos que ter mais treino para chegar ao sucesso da questão. Espero que vocês tenham gostado dessa dica extremamente importante para a sua prova do Enem. Fui, meu filhinho!